This will turn to brightest day. Then let us all take courage, for we're not left alone. The lifeboat soon is coming to gather the two alone. Then cheer, my brother, cheer, oh cheer, our trials will soon be o'er. Our loved ones we shall meet upon the golden shore. We're pilgrims and we're strangers here. We're seeking a city to find. A lifeboat soon is coming together to the shore. The lifeboat soon is coming. My eyes of faith I see as she sweeps through the water to rescue you and me, and land us safely in the port with friends we love so dear. Get ready, cries the captain. Oh look, she's almost here. Watch the atomic bombs, you can tell she's nearly here. Oh dear, our trials will soon be over. Our loved ones we shall meet upon the golden shore. We're pilgrims and we're strangers here. We're seeking a city to find. A lifeboat soon is coming. Now, friends, if we within the ocean fill, and were the sky a partner made, where every storm on earth a quill, and every man a scribe by trade, to write the love of God above, would drain the ocean dry, or could the scroll contain the whole, though stretched from sky to sky? Oh, love of God, how rich and pure, how fathomless and strong, it shall forevermore endure. The same
Brother Wood said to his brother, Lyle, O irmão Woods disse ao seu irmão, Lily, he said, Lyle, would it not be great now if we would go find that old sister and let her know that we're saved? ele disse, Lily, não seria isso demais agora se encontrássemos aquela velha irmã e contássemos para ela que estamos salvos? Now that word found favor with God. Agora, aquelas palavras encontraram graça diante de Deus. After been talking about God for a long time, but that word found favor. De falar sobre Deus por longo tempo, aquelas palavras encontraram graça. Those two Jehovah Witness boys, both of them aged men, wanted to find an old woman and tell her that they were saved. Two brothers. Aqueles dois meninos testemunhas de Jeová, ambos idosos, querendo encontrar uma velha mulher e lhe dizer que estavam salvos, dois irmãos. When they said that, the Spirit of God and His sovereignty fell on me. Sitting there in that boat. Quando eles disseram aquilo, o Espírito de Deus e sua soberania caiu sobre mim, assentado ali naquele barco. Oh, I wish I could have voice some way I could sink that into the people's heart. Amen. Ou eu gostaria de ter tido voz de algum modo para poder aprofundar isto no coração do povo. I could not no more control myself than you could fly to the moon. Just for that word. E não pude mais me controlar do mesmo modo que você não pode voar para a lua. Só através daquela palavra. And I said, boys, there's something fixing to happen. E eu disse, rapazes, algo está se preparando para acontecer. It's a little animal of some sort. É algum animalzinho. It'll be brought to life. There's going to be life connected with it. And you'll see it right away. Ele será trazido de volta à vida. Haverá vida relacionada a isso e vocês irão ver isso imediatamente. And I thought, now what have I said? E eu pensei, agora o que eu disse? And I began to think of some things. What made me say that? Comecei a pensar em certas coisas. Que você me fez isso? No vision. It was just something spoke. Nenhuma visão, pois apenas algo que falei. What was it? O que foi aquilo? It wasn't my intellectuals. I couldn't even think of such a thing. Não era o meu intelecto, não poderia nem mesmo pensar em tal coisa. It was down below that. Era bem abaixo daquilo. It was in the heart that God had come into. Foi no coração que Deus havia entrado. He was doing the speaking. E ele estava com a palavra. I wasn't thinking of such a thing. And it spoke. Não eu, não estava nem mesmo pensando em tal coisa. I think there's where Jesus said, if thou believest in thy heart, and shall say to this tree, or to this mountain, and then don't doubt, but believe that what you say will come to pass, you'll have what you say. E acho que é aí onde Jesus disse, se tu creres em teu coração, e disseres a esta árvore, ou a este monte, e não duvidares, mas creres que se fará aquilo que disseste, terás o que disseste. There's my point. Aí está o meu ponto. Get to that spot to where something is not yourself. Chegar a esse ponto, onde não é você mesmo, mas algo. It's something beyond your reasoning that speaks it. É algo além do seu raciocínio que fala isso. We went on. Nós seguimos em frente. In closing, I say this. Brother Woods and I are sitting here as a witness. Concluindo, eu digo isso. O irmão Woods e outros estão sentados aqui como testemunhas. The next morning, that night we went and the Lord gave us a great night of fishing. Na manhã seguinte, nós fomos naquela noite e o Senhor nos deu uma grande noite de pescaria. No one catch any fishing. We caught 3 there just in a few minutes.
Ninguém pegou peixe algum. E nós apanhamos 3 ali, apenas poucos minutos. And the three weighed nearly 20 pounds. E os 3 pesavam aproximadamente umas 20 libras, 9 quilos e 7 gramas. And we just had great strings of fish. E simplesmente apanhamos vários peixes. Bom dia, irmãos. Coisa boa é pegar 3 peixes de 9 quilos, né? Enquanto que os pescadores não pegaram nada. Não era tão fácil assim pegar, né? Mas eles pegaram. E aquilo terminou no sobrenatural da ressurreição do peixinho. Aquela atmosfera que aqueles 2 irmãos prepararam ali dentro do barco trouxe a vida, a ressurreição para aquele peixinho. Nós agradecemos a vozinha nessa manhã, né? Criatividade. Coisa boa, né? Para quem gosta, principalmente tem os filhos na igreja, gosta de ver uma escolinha assim, não é? Graças a Deus. Vamos cantar o hino 322, Fá maior. Tu anseias hoje mesmo a salvação? Fá maior. Tu anseias hoje mesmo a salvação, tens desejo de banir a escuridão. Abre então de par em par teu coração, deixa a luz do céu tu entrar, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração, deixa a luz do céu entrar. Cristo, a luz do céu em ti quer habitar, para as trevas do pecado dissipar, o caminho e coração iluminar. Deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração, deixa a luz do céu entrar. De alegria andar ao brilho dessa luz, vida eterna e paz no coração produz. Oh, aceita agora o Salvador Jesus, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração, deixa a luz do céu entrar. Vamos agora para o Salmo 42. Salmos 42. Vamos ler juntos, né, irmãos? Formaram a melhor unidade. Salmo 42.
Assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim brama a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus, as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Porque estás abatido, ó minha alma? Por que perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação de sua face. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti desde a terra do Jordão e desde o Armonitas, desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas cataratas. Todas as tuas ondas e os teus vagalhões têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará a sua misericórdia de dia, e de noite a sua canção estará comigo. Uma oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha: por que te esqueceste de mim? Porque ando lamentando por causa da opressão do inimigo. Com ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários. Quando falo, dia me dizem: onde está o teu Deus? Porque estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, e qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Pai Santo, aqui está Davi, parece-me que em desespero, buscando ao Senhor. Este salmo de súplica, reconhecendo a fragilidade, reconhecendo os seus tropeços, reconhecendo a sua luta espiritual. Não é uma luta física, humana, mas mais espiritual. E é o que nós também temos encontrado nesta hora. Nós temos encontrado em necessidades espirituais. Ajuda-nos, ó Pai, porque a alma fala da parte espiritual. Ajuda nossas almas, o clamor de nossas almas. Como eleitos de Deus, nós temos um desejo, queremos estar mais perto de Ti, queremos Te servir, ó Pai, queremos ouvir a Tua palavra, queremos ouvir aquele clamor que nos leva para perto de Ti. Ajuda-nos nesta hora, ó Pai. Nós Te dedicamos gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós, em nome de Jesus. Amém. Porque te abate, ó minha alma, comove com muita calma. Não tenhas medo, em Deus espera, mais um segredo, Jesus virá. Graças a Deus.
nós cumprimentamos nossos irmãos através da internet, as congregações, né? Cachoeira de Goiás, Piloândia, Diorama, Fazenda Nova. Que Deus continue nos ajudando nesta jornada. Nós estamos estudando aqui em nossa igreja Iporá a mensagem Os Selos. E nós vamos continuar nesta manhã no primeiro selo, a partir do parágrafo 61. Nós vamos estudando à medida que Deus vai nos abrindo a mente, o coração, sobre estes selos, porque eles são de muita importância para a igreja no aspecto humano, físico e também no espiritual. É um conhecimento que nós temos sobre tudo aquilo que já tem passado durante muitos anos com relação à vida da igreja. E ainda havemos de passar, né? Estamos indo para o fim já, mas ainda temos muitas coisas a serem enfrentadas. Aqui eu tenho o parágrafo 62 ou 63, ele toca nos assuntos muito importantes, porque relaciona-se os dois lados da coisa, né? Mas vamos voltar aqui ao 60. Mas tão logo que aquele nome final tiver sido lançado naquele clórox ou alvejante, então seus dias de intercessão estavam terminados. E se estavam aqui, se refere ao o clórox, né? Que foi lá no Calvário. Mas ainda se espera, nós esperamos que esse último nome, essa última pessoa que vai passar por esta intercessão, por esta mudança, ele seja encontrado. Aquele que é sujo, que continue sujo. Quer dizer, a partir do momento que Deus encerra, o Cordeiro deixa o trono, aí ainda há um tempo, ainda há dias para serem passados aqui na terra, embora sejam tão poucos, né? Você lembra da arca? Deus fechou a porta, mas eles ainda ficaram 7 dias. É chamado de a longanimidade de Deus. 7 dias para eles ficarem dentro da arca, sem chuva. Mas ali estava uma grande mensagem, é que aquelas pessoas que estavam lá fora eram almas encarceradas. Ainda que Noé quisesse abrir a porta da arca, mesmo quando o tempo mudou, a chuva começou e aquele desespero tomou conta da humanidade, porque eles viram que era verdade, né? Mesmo que Noé quisesse abrir aquela porta, não teria jeito, porque Deus havia fechado. Não foi Noé que fechou a porta da arca, foi Deus. Então ali fora estavam almas encarceradas. Agora, a partir do momento que Deus encontrar esse último eleito e que terminar a intercessão, ainda que nós tenhamos que continuar aqui mais alguns dias, mas aí vai cair nessa situação. Quem é sujo, suja-se ainda mais. As pessoas vão, se elas não estão interessadas em entrar para a mensagem, entrar para o batismo do Espírito Santo,
crer no profeta desta era. Como ontem o irmão Brana deixou bem claro para nós, que nós não temos como chegar a essa fé perfeita sem crermos no profeta, mensageiro, precursor, né, para esta era. Não tem jeito. Temos que estar juntos. É como se eu dissesse assim: olha, me trago aqui esse copo, um copo d'água, ou me tragam água. Aí você dissesse assim: bom, eu vou levar num copo, porque eu não tenho como colocar a água na mão, de outra maneira. Aí eu dissesse assim: não, eu não quero copo, eu não quero recipiente, eu quero só a água. Não teria como. Você quer a mensagem, você quer a palavra, você quer a Bíblia. Sem o mensageiro, não tem jeito. Ele tem que aparecer para ele trazer a mensagem, trazer a Bíblia. E como nós também falamos ontem, a Bíblia hoje, nesta era que nós estamos vivendo, não é as letras aqui de 66 livros. As letras aqui, os livros aqui, eles não teriam valor nenhum para nós sem a revelação. A revelação do sétimo anjo, de Apocalipse 10, verso 7, é que faz essa Bíblia existir para nós, ser vivida por nós, porque nós estamos sendo instruídos, ensinados sobre esta Bíblia. É tão simples, né, irmãos? É só você começar lá dos rudimentos do batismo. Se não fosse o profeta desta era, nós estaríamos aqui sido batizados em nome dos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo, e estaríamos batizando também os novos irmãos da igreja com o batismo pagão. Ele é pagão porque ele veio do catolicismo e não está na Bíblia. Não está. Você pode querer arranhar e falar e argumentar, mas não está na Bíblia o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não está na Bíblia. Mateus 28, 19, sim. Mateus 28, 19, Jesus deu uma ordem para batizar, mas ali era para ser usado o nome, como Pedro fez isto lá no Pentecoste, em Atos 2, 38. Ele sabia muito bem que Pai não é nome, embora ele fosse um analfabeto, mas ele sabia por discernimento, por revelação, que o Pai não é nome, é um título. Eu sou pai, mas meu nome não é pai. Você é pai, mas seu nome não é pai. Ele sabia que filho também era título, não nome. E ele sabia que o Espírito Santo também é um título. Título de Deus no ofício desta era sobre a igreja. O que muda é o ofício. Então Pedro ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Ali você tem a sequência, porque você não pode isolar a Bíblia. A própria teologia que eles estudam nas faculdades de teologia dizem que nós não podemos criar uma doutrina num versículo isolado. E por que que eles criam esse batismo somente em Mateus 28, 19? Porque eles não sabem viver a sequência. Por isso que eu digo, precisamos de um profeta para nos enquadrar dentro da Bíblia. Então a sequência está em Atos 2, 38, Atos 8, 16, Atos 19, 5, Atos 22, Romanos 6. Tudo é a sequência dos batismos, realizado pelos apóstolos. Agora, o profeta desta era, ele veio para converter os nossos corações à fé dos apóstolos. Por isso é que ele nos ensinou o que também eles ensinaram.
Então isso é que é fazer a Bíblia funcionar. O batismo é um exemplo, a unicidade de Deus é outro exemplo, a ceia do Senhor é outro exemplo. E os mistérios que estão muito além de rudimentos. Porque batismo, ceia, unicidade, tudo é rudimento. O que é rudimento? É como você ensinar o seu bebê a dar os seus primeiros passos. Você chega para ele e diz assim: dandá, dandá, vem no papai, vem na mamãe, dandá. Aí ele dá o passinho com medo e tal, de repente ele segue andando. Então estas coisas é o dandá. Se você não aprendeu nem dandá, como que você quer correr? Como que você quer entrar num campo de futebol, por exemplo, e correr 90 minutos? Você não dá conta de dar nem um passinho no batismo, não deu nem um passinho na ceia, não deu nem um passinho na unicidade de Deus. Está pregando aí uma trindade supostamente criada no Concílio de Nicéia. Como que você vai chegar a ser uma pessoa adulta que tem condição de correr, de trabalhar e até de fazer as coisas também espirituais? Eu dei o exemplo do jogo só para vocês entenderem melhor, mas nós não mexemos com o jogo, nós dedicamos nossas vidas a Deus. Agora aqui está os mistérios, olha só. Aquele que é sujo, que continue sujo. Não vai pensar que a hora que Deus cessar o sacrifício, que vai ter gente convertendo. Eu estava falando com um grande amigo, professor aposentado, um homem bem sucedido na vida, mas ele foi muito assim ferrenho a favor desse sistema de governo que nós temos aí hoje. Aí ontem ele estava dizendo para mim assim: ó, Zé Alves, nós estamos vivendo num mundo difícil, numa crise que não tem como explicar. E é claro, eu não podia falar nada para ele, né? Eu poderia ter dizer para ele assim: ó, faz o L. Só isso. Mas eu não posso falar porque uma amiga vai chocar, né? Vai chocar. Aí ele clamando e disse: estamos no fim. Aí ele disse: ó, a OTAN vai agora guerrear contra a Rússia. Está prevista aí uma guerra da OTAN contra a Rússia. Aí eu disse para ele assim: não, fulano, nós não precisamos se preocupar com guerra agora, não. A guerra, aliás, a Rússia, se ela for guerrear contra a OTAN, são uniões de nações, né? Que não será uma só nação. Eu disse assim: olha, se for para a Rússia guerrear, ela pode explodir o mundo 48 vezes. Então, o que vai sobrar depois de uma guerra com a Rússia? Falei: olha, a previsão da Terceira Guerra Mundial é para o Armagedon, que são no fim dos 3 anos e meio da grande tribulação. E nesse período da grande tribulação, a noiva estará nas bodas do Cordeiro. Nós não vamos participar de guerras aqui no fim dos 3 anos e meio. Então não se preocupa. Jesus falou em Mateus 24 que haveria guerras e rumores de guerra. Essas coisas são rumores, é ameaças. Aí Jesus disse: mas ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Rumores de guerras, é ameaça de guerras, e até algumas guerrinhas aí quase que eles estão usando só estilingue, né? Jogando uma pedra num, jogando a pedra no outro, mas isso não vai fazer nada, não vai destruir nada, até que a noiva seja tirada, passe os 3 anos e meio, e aí sim, lá na porta de Jerusalém, haverá a Terceira Guerra Mundial.
aí escapa-se quem puder, né? Mas você pensa, a hora que começar isso, essas crises, falta de chuva, porque tudo está contribuindo. E essas coisas, vamos correr para a igreja, vamos esconder na igreja, vamos dizer assim, olha, Jesus já está vindo. Não, ninguém vai mudar de vida por causa disso. O rebelde vai ficar mais rebelde. O incrédulo vai ficar mais incrédulo. O adúltero vai ser mais adúltero. O sujo continua a ser sujo. Porque quem nos alcança, quem nos dá graça, é o sangue, é a intercessão. E ela cessou. E aquele que é santo, agora aqui já está falando da igreja. Ó, irmãos, a igreja vai chegar a um ponto que ela vai dedicar a sua vida a Deus, na oração, nos cultos, em ouvir a palavra. Esse desespero, esse aperto que virá na terra, vai levar os cristãos para mais perto de Deus. Quando irmão Branham diz assim, o que nós temos agora não é suficiente, quase nem para a cura. Agora, quando é que nós vamos chegar então à fé perfeita? Parece que ela ficou longe de nós, não ficou? Olha, se eu não tenho fé nem para uma cura. O irmão Branham estava na igreja dele e uma moça chegou lá e diz assim, irmão Branham, eu quero que o senhor ore por mim, porque eu estou com uma enfermidade e quero ser curada dessa enfermidade. O irmão Branham disse para ela assim, e você tem fé para isso? Você crê na cura divina? Ela disse, irmão Branham, eu creio sim. Ele falou assim, você não crê. A verdade é que você não crê. Mandou ela sentar ali na frente e disse para ela assim, você não crê. Aí ela disse assim, não, irmão Branham, eu creio. Aí tinha um pendente assim de um lado, eu entendo assim, que era alguma coisa pendurada ali, né? O irmão Branham disse para ela, então diga para aquele pendente dar uma volta aí nas paredes e vir aqui em cima. Diga para ele fazer isto. Ela disse, não, irmão Branham, eu não dou conta disso, eu não tenho fé para isso. O irmão Branham diz assim, eu não disse para você que você não tinha fé? Quando você vê uma experiência dessa, o que você analisa? E eu, hein? E eu? E eu? Esse eu me faz lembrar lá do meu irmão lá em Fazenda Nova. Ele é muito simples, né? Uma pessoa bem simples. E ele disse que houve um acidente lá, eles estavam lá numa tourada lá e soltaram um boi no meio do povo. Vocês sabem como é que é esse esporte louco, né? E aquele boi chegou lá e pegou todo mundo na mesa e deu cabeçada em todo mundo e deu uma cabeçada na boca de um bêbado e quebrou os dentes dele tudo. E o outro lá, que era um cidadão de bem, uma pessoa importante, o boi quase matou ele. Aí eles levaram ele para o hospital achando que ele não ia nem escapar. Levaram para o hospital e os médicos correram tudo para salvar ele, porque era uma pessoa importante, e deixaram o bêbado lá de dente quebrado lá para um lado. Aí ele saía atrás do meu irmão era o guarda do hospital. Ele saía e gritava, e eu? E eu? E eu? Até que meu irmão perdeu a paciência e falou assim, rapaz, seu problema é com dentista, vá procurar um dentista, não é aqui não. Quer dizer, e eu? E eu? Como é que fica, não é? Aquele que é sujo, que continue sujo. Agora, aquele que é santo, permaneça santo. Vem, e ele deixa o santuário, e então se torna o trono de julgamento. Acabou a misericórdia. Ai daqueles que estiverem fora de Cristo, então. O então aqui determina o tempo, né? Olha só. Ai daqueles que estiverem, porque a porta fechou. Não tem mais jeito de entrar. Abusaram,
abusaram da graça, abusaram da misericórdia, brincaram. Mas tem uma coisa, meu irmão, minha irmãzinha, que acaso não tenha entrado para a misericórdia em tempo, existe uma válvula, é ser salvo pela seu próprio sangue derramado lá no Vale do Megido. Olha só, Vale do Megido, aonde o sangue será derramado pelos freios do cavalo. Você vai ler isso em Apocalipse 14. Ali aonde as virgens nécias vão derramar o seu próprio sangue. Quer dizer, não é a pessoa suicidando, é a pessoa sendo matada por alguém. É Roma, é o dragão vermelho, porque ele vai perseguir esse remanescente da noiva. As virgens nécias são remanescente da noiva. O que é um remanescente? É uma sobra. Mombrana explica sobre o tecido. Você coloca o tecido na mesa, corta ele para fazer a roupa, e aqueles retalhos é o remanescente. É o que sobrou do próprio tecido. É o mesmo tecido, mas sobrou. Não está no molde, não está na roupa. Sobrou. É assim que são as virgens nécias. Elas são sobras da noiva. E elas vão ser perseguidas pelo dragão, porque a Bíblia diz que ele fará sair água de sua boca, e fará com que há uma grande enchente contra eles. Uma praga cai. Olha só, deixa eu voltar aqui. E quando um ministério é revelado, então uma trombeta soa. Ela declara uma guerra. Porque a trombeta, ela é guerra. Nós temos, como eu já disse, os selos e as trombetas. Então a trombeta é uma guerra. Essa guerra, ela está tanto representada pelo meio natural, como nós acabamos de falar agora, como também espiritual. A noiva, ela está enfrentando uma guerra, todas as eras, desde Paulo até agora a era de Laodiceia. Todas as vezes que Deus levanta um mensageiro, levanta uma mensagem, há uma guerra. Olha o tamanho da guerra que Martim Lutero criou, com 98 teses contra o catolicismo, mostrando que o catolicismo é paganismo. Hoje já esqueceram de Lutero, mas ele foi chamado até de protestante. Os protestantes nasceram de Lutero, porque protestou contra a indulgência, contra a adoração pagã, porque ele próprio estava subindo uma escada fazendo sacrifício, quando Deus vindicou a Bíblia escrita, dita por Paulo: pela graça sois salvos, isto não vem de vós, é dom de Deus. Quando ele leu aquilo, e aquilo foi vivificado dentro dele, ele pulou no chão, jogou tudo fora e começou a protestar contra aquele sacrifício que até hoje eles estão fazendo. Enquanto existir a Igreja Católica, existem esses sacrifícios. A Bíblia, Paulo chamou de sacrifícios de tolos. Ela declara uma guerra, uma praga cai, e uma era da igreja se abre. Olha só os acontecimentos, irmão. Guerra, pragas. Então Deus abre ali uma era da igreja, como ele abriu as 7 eras. E nós estamos agora na última era, chamada Era de Laodiceia. Qual é o papel da guerra?
uma pergunta boa, né? Qual é o papel da guerra? Eu saltei? Ih, irmão, então você me desculpa, eu vou voltar atrás. O 61 já foi lido, né? Não. Agora observe, mas deve ser revelado quando o Cordeiro deixa o seu lugar de intercessão do Pai. Agora, o que é isto? Agora, isto é Apocalipse 5. Brana cita a Escritura. Agora, ele toma o livro dos selos, ou melhor, um livro selado com selos, os rompe e os declara. Veja, no fim da era agora, depois que acabar a intercessão, que as eras da igreja tiverem terminado. Então ele só conclui aqui quando é que vai terminar a intercessão. Ele veio na primeira era, a era de Éfeso, revelou e enviou o mensageiro. E observe o que acontece enquanto seguimos. Aqui está o plano, a primeira coisa acontece. Há um único primeiro nos céus. O que aconteceu? Um selo se abriu. E o que é aquilo? Um mistério é revelado. E quando um mistério é revelado, então uma trombeta soa, ele declara uma guerra, e uma praga cai, e uma era da igreja se abre. Agora, nós não estamos mais em Laodiceia, irmãos. Não, nós não estamos. Para a noiva, a era de Laodiceia terminou quando nós aceitamos a mensagem. Qual é o papel da guerra? Voltando à pergunta. O anjo da igreja apanha o mistério de Deus, não completamente, ainda revelado. O anjo toma o mistério de Deus, não completamente ainda revelado. É nesse sentido que ele diz que o sétimo anjo, ele veio pegar as pontas soltas, porque cada mensageiro das eras, aqueles velhos pregadores como Moisés e o próprio Senhor Jesus, Paulo, todos eles mexeram um pouquinho na coisa. Mexeram um pouquinho. Mas eles mexeram e deixaram a ponta, porque eles não sabiam amarrar as pontas. Fecharam o assunto. Eles não tinham ministério para isso. Agora, o mensageiro desta era, ele veio pegar essas pontas soltas, a juntar elas e amarrar, quer dizer, concluir o assunto. É uma conclusão. Mas quando ele o faz, ele apanha este mistério de Deus, e então ele vai até as pessoas depois do mistério ter sido dado a ele, vai ao povo. E o que ele faz ali fora? Ele começa a proclamar aquela mensagem, e isso dá começo a quê? Uma guerra espiritual. Você não precisa pensar de guerra de OTAN e de Brasil com Israel, né? Nada disso, isso é só papos, né? Conversa. Agora, a guerra espiritual, sim, ela existe. E então Deus toma o seu mensageiro com os eleitos daquela era e os faz dormir. O tempo passa e você começou sendo uma criancinha há poucos dias, hoje está na meia-idade, amanhã está já na maturidade, e daqui uns dias vai terminar lá naquela cidadezinha chamada Pé Junto. O que ele faz ali fora? Ele começa a proclamar aquela mensagem, e isso dá começo a quê? Uma guerra,
uma guerra espiritual. E então Deus toma o seu mensageiro, desculpa, estou repetindo. E então ele deixa cair uma praga sobre aqueles que rejeitaram aquilo. Um julgamento temporário. Ô, irmãos, os pentecostais, vamos falar da mais recente era, né? Que ainda nós estamos vendo aí com nossos olhos. Os pentecostais que estavam na era dos dons, foi a igreja noiva da era dos dons, aquele povo tão temente, aquele povo que tinha um exemplo de uma vida cristã tão visível, mulheres decentes, homens decentes. Eu pergunto para vocês, o que eles são hoje? O que eles são hoje? Então eles rejeitaram, e o julgamento, olha só, o julgamento temporário nem sempre é fazer as pessoas sofrerem, terem prejuízo, como se fosse assim, uma grande desgraça caindo sobre a humanidade. Não, às vezes a prosperidade, a própria prosperidade, tanto no lado dos dons como na vida material, a igreja enche de gente, cresce bastante e constrói grandes templos, constrói grandes escolas. Isso é julgamento, é juiz. Quando você vê uma pessoa largar a mensagem de lado e entrar para o lado das coisas materiais e ficar importantes, prósperos, ricos, aquilo é juiz. É um julgamento temporário. E então, depois que aquilo termina, então eles seguem em frente e eles se denominaram ou denominam e fazem denominações. E começam com a obra daquele homem, como a de Wesley e todo o restante deles, e então tudo isso se toma ou se torna uma aquarela novamente. Hoje, quem são os luteranos na terra? Acabou os luteranos? Não, eles estão aí. A igreja luterana está na terra. Mas o que eles têm de Lutero? Não tem nada, embora Lutero, ele não pregou santificação. Nós não vamos julgar eles pela questão moral. Porque os luteranos, mesmo nos dias de Lutero, eles continuavam fumando seus charutos, bebendo muita cachaça na rua, famílias iam para os bares e bebiam até o dia amanhecer lá. Eram luteranos. Mas hoje eles se tornaram uma denominação. Os wesleyanos se tornaram uma denominação. E os pentecostais se tornaram uma denominação. E então outro mistério vem. Porque Deus não para, né? Ele termina uma era, começa outra. E então o que acontece? Outro mensageiro chega na terra para uma era da igreja. Terminou os pentecostais, aí Deus levantou o profeta para esta era, o irmão William Marion Branham, com uma mensagem poderosa da revelação dos mistérios de Deus. Então, quando ele chega, a trombeta soa, a guerra é declarada, não é? Ele declara guerra. E então, o que acontece? Finalmente, ele é tomado então. Foi tomado fisicamente o nosso profeta para esta era. Mas como nós não deveríamos e nem seríamos e nem seremos uma denominação, nós vamos permanecer nesta mensagem. Ele foi, mas a mensagem dele não. Porque a mensagem dele está conosco, como eu estou lendo aqui para vocês nesta manhã, e ela vai nos levar
Porque Deus estava dizendo assim, olha, eu não preciso do homem. O homem em si, o William Branham. Eu preciso é da mensagem que eu dei para ele. A mensagem dele está gravada. Nós temos 1.200 sermões de ensinamentos pregados, ensinados por esse profeta para nós. A noiva tem esse estoque, esse alimento armazenado. Como o anjo disse para ele, armazene alimentos. Deus sabia que o homem iria, mas o alimento para a noiva está armazenado. Eu fico pensando, vendo o irmão José Branham, houve muito questionamento no início sobre o irmão José Branham, porque vocês sabem, o diabo tenta ofuscar, tenta confundir, ele tenta criar confusão. Aí começaram alguém dizendo, ele é o 8º mensageiro, ele é um profeta, ele tem o assim diz o Senhor, ele vai levar a noiva à fé perfeita. Tudo isso é guerra. É guerra. Mas na verdade José Branham não é nada disso, ele é um homem à altura com administração para levar a mensagem do profeta a todos os países do mundo. Ultimamente ele tem distribuído os tablets aqui na Venezuela. Eu pensava, não tinha mais crente lá, porque eu conheci lá o irmão Galdona, grande pastor da mensagem, grande pregador. Ele morreu e parece que não ouvia mais falar nada sobre Venezuela. Mas ele distribuiu, parece que 5.000 tablets, quer dizer, são 5.000 famílias na Venezuela, da mensagem. Sabe por quê, irmão? Porque se não for do nosso companheirismo, nós não consideramos. Esse aqui é o problema, né? E a voz de Deus não tem isso, não. Eles não estão presos em grupos. Eles não estão. Por isso eles foram lá e distribuíram aqui na Venezuela. Aqui, em outros países da América do Sul, foram distribuídas muitas mensagens. Agora, ele está fazendo esse trabalho, levando esta voz, levando esta mensagem, levando esse trabalho para o mundo. Há mais de 70 idiomas traduzidos, sendo distribuídos, inclusive na África, onde existem muitos dialetos, né? Que não é considerado idiomas, mas é a língua lá deles mesmos, lá dos seus próprios grupos, né? É como se fosse aldeias de índios, não no sentido pejorativo, mas no sentido de explicar melhor sobre o assunto. Então cada índio tem lá a sua língua, seu dialeto, é o Guarani, é o Tupi, essas coisas todas aqui no Brasil. Então eles mandam para esses, na voz, no dialeto deles, a mensagem. E então quando ele é colocado de lado, então a praga cai, os destrói, a morte espiritual atinge a igreja e ela está acabada, aquele grupo. Acabada. Irmãos, ninguém mais levanta um sistema denominado. Olha só, essa palavra denominação, ela faz essa declaração. Porque o que é denominação? É um curral. Você tem um curral lá na sua fazenda, com 5 tábuas, bem alto. Aí você pega aquela vaca brava, aquela mansa, aquele bezerrinho, aquela novilha, joga tudo dentro daquele curral e tranca a porteira. Então, ainda que a vaca seja brava, pula, e touro pula, mas ali ele não sai, ele está dentro de um curral bem feito. Então, denominação é um curral. Ela pega o povo, joga lá dentro e acabou. Se quiserem escapar daquilo, tem que sair individualmente. É onde cumpre Apocalipse 18:4. Sai dela, povo meu, para não seres participante dos seus pecados e para que não incorra em suas pragas.
porque as pragas vão cair sobre eles. Para que não incorram em suas pragas, há um clamor para os eleitos saírem das denominações, deixar as denominações. Então ele segue adiante para uma outra. É um grande plano. Até isto chegar àquele último anjo. Agora ele não tem nenhum determinado ou mistério, mas ele reúne tudo que se perdeu naquelas outras eras, todas as verdades que não foram realmente reveladas ainda. Aí você fala assim, pastor, mas espera aí, nós não precisamos de interpretar a Bíblia, porque a própria Bíblia diz que ela não é de particular interpretação. Se a Bíblia existe 66 livros, existem até aqueles livros chamados, como que é? Apócrifos, que foram escritos. O irmão Branham menciona eles, o exemplo de Enoque, ele escreveu um grande livro, mas Deus não fez questão de colocar nenhum livro apócrifo aqui dentro. Por quê? Porque o que nós temos aqui dentro é o suficiente. Então nós não precisamos de profeta, é só ler a Bíblia e obedecer a Bíblia. Agora eu quero ver quem é que lê Apocalipse e fala sobre Apocalipse. Um teólogo disse para o irmão Branham, eu acho que João comeu assim uma pimenta vermelha muito forte, foi dormir e teve um pesadelo. Aí ele escreveu o Apocalipse. Irmão Branham disse para ele, você não tem vergonha de dizer uma coisa dessa? Embora sendo o patrão do irmão Branham. Você não tem vergonha de dizer uma coisa dessa? Aí ele diz assim, é porque quando eu li a Apocalipse, eu sabia tanto quanto quando eu comecei. Quer dizer, não entendi nada, sendo um teólogo. Eu faço esse desafio, irmãos. Não que nós queremos competir com ninguém. Deus tem misericórdia de quem Ele tem misericórdia. Se Deus não teve misericórdia das denominações, dos teólogos, dos estudiosos da Bíblia, para revelar para eles coisas separadamente, porque cada um quer ter sua revelação, né? Cada um quer dizer assim, Deus falou comigo, Deus me mostrou isso em visão, Deus falou comigo em profecia, Deus falou comigo, por isso eu estou pregando e abrindo essa igreja neopentecostal, seja lá quem for. Cada um tem a sua experiência e quer transmitir isto como se fosse uma coisa segura, porque Deus mostrou. Você vai analisar, tudo é fantasmagoria, a verdade é esta. Não é nem fantasia, que se fosse fantasia não estava bom, né? Mas é fantasmagoria, é mentiras idealizadas, criadas, como se fosse um laboratório para criar um sistema religioso. E se você for ouvir cada líder daquele, você vai aplaudir, vai elogiar, vai defender e vai amar ele. Porque eles têm muitas coisas boas. Então vamos em frente. Até isto chegar aquele último anjo. Agora ele não tem nenhuma determinado mistério, mas ele reúne tudo que se perdeu, é o que o irmão Branham fez, né? Profeta desta era. Naquelas outras eras, porque nós perdemos, irmãos, o que Paulo ensinou na primeira era. Perdemos a ceia hoje nas denominações, não tem nada a ver com a ceia ministrada por Jesus e por Paulo. Paulo em 1 Coríntios 11, tem nada a ver. Eles já estão comendo pão de padaria, cheio de glúten, cheio de fermento, não é? Cheio dessas coisas.
eles já estão dando suco de uva. Olha onde caiu. De vinho vieram para suco de uva. Eles negaram João 13, o lava-pés na ceia. Eles negaram isso, embora sabe que aquilo ali é uma verdade. Porque eles dizem assim, ó, eu fico ouvindo esse povo, fico ouvindo não, desculpe-me, eu ouço alguma coisinha. Aí eles falam assim, por quê? A questão é a Bíblia, nós temos que estar, para mim é a palavra, é a palavra, é a palavra. Eu falo assim, eu gostaria de sentar com esse camarada em um escritório e dizer, então vamos começar aqui na Bíblia. Vai ver, irmão, as denominações não têm nem 5% da Bíblia mais. Me desculpe eu citar, às vezes tem algum irmão que pode não gostar, mas eu tenho que citar. Hoje, a melhor igreja do Brasil, a melhor igreja, chama-se Assembleia de Deus. Eu considero a melhor. Mas o que eles têm mais da Bíblia? O que eles pregaram e batiam o dedo, a Bíblia dos pastores antigamente, era sujo, em cima de Deuteronômio 22:5. Não haja traje do homem na mulher, e nem traje da mulher no homem, porque o que faz isto é abominação ao Senhor teu Deus. Então eles pregavam, doutrinavam, ensinavam e lia esse versículo quase todo culto. Agora, onde está mais esse versículo? A única coisa que a Assembleia de Deus ainda tem, irmãos, é a saudação, paz do Senhor, o que não é bíblico, e o dízimo. O resto já foi tudo. Só essas duas coisas. O resto já acabou tudo. Embora eles tinham tanta coisa ali que eram pontas soltas, né? Eram pontas soltas. Mas ele reúne tudo que se perdeu naquelas outras eras e todas as verdades que não foram realmente reveladas ainda. Vejam, à medida que a revelação vem, então ele revela aquelas coisas em seu dia. Se você deseja ler isto, aí está, Apocalipse 10:1, onde fala desse mensageiro, né, que veio para revelar os mistérios. Ao 1 até por volta do 4, você obterá isto. Então é só você pegar a sua Bíblia, ler Apocalipse 10, de 1 a 4. Ali está a vindicação do profeta para esta era, que veio revelar os mistérios. Olha só, correto. Ele toma o livro e dos selos e os rompe e os mostra ao sétimo anjo, só para este os mistérios de Deus e o mistério do sétimo anjo. Agora, nós acabamos de passar pelas eras da igreja, mesmo a história prova isso. Quer dizer, a coisa já está no passado, né, praticamente. Então a história mostra as 7 eras da igreja. Vem? Isto é a mensagem do anjo da 7ª igreja, correto? Revela todos os mistérios passados, todas as coisas no passado. Apocalipse 10, de 1 a 7. Isso é para suceder. Apocalipse 10, de 1 a 7. É para suceder. Está falando ali do futuro. Agora recordem, nos dias do 7º anjo, seu som sai, ecoa a trombeta do Evangelho. Ele é o consumador de todos os mistérios de Deus. Não tem nenhum mistério, irmãos, na Bíblia que não foi revelado pelo profeta desta era. Pode escafunchar, pode andar, pode perguntar a teólogos, pode estudar
a teologia, ela estuda o significado da gramática na sua origem. Latim, grego e todas essas coisas, eles buscam lá para saber o significado daquela palavra no latim, no grego. Quem falou foi Jesus, quem falou foi Paulo, quem falou foi isso. Então eles buscam ali, e você pode dizer para eles assim: irmãos, trazem para nós tudo que vocês acharem aí nas suas teologias, todos os mistérios, eu vou provar para vocês que o mensageiro desta era, o profeta desta era, mostrou isto para nós. É uma das perguntas que eles ficam atordoados. Quem foi a mulher de Caim? Quem foi a mulher de Caim? A pergunta mais difícil que tem nas denominações. E é a coisa mais fácil que o irmão Brando explicou. Não é fácil? Muito fácil, gente. Quando o irmão Brando diz assim: olha, Caim matou Abel, não significa que ele saiu igual os criminosos de hoje, né? Sai correndo de carro, vaza de um estado para outro, e essa coisa toda. Não, ali só tinha 4 pessoas na terra. Então Caim, ele casou-se com quem? Com a sua própria irmã. Porque Eva teve filhas, muitas filhas, muitos filhos. E elas tiveram tempo de crescer, talvez já fosse até meninas, né? Até mocinhas, quando isso aconteceu. E ele casou-se com uma de suas irmãs. Porque a Bíblia, ela é escrita em metáfora. Se a pessoa for ler a Bíblia no pé da letra e não tiver a revelação, ele se confunde. Porque a Bíblia diz que ele fugiu para uma terra e chegou lá e casou-se, e conheceu a sua mulher, e casou-se e teve filhos. Mas, na verdade, ele levou. Porque aonde é que tinha mais mulher? Aonde que tinha mais gente? Ele levou-se uma de suas irmãs, ele casou-se com ela. Naquele tempo era permitido, porque não tinha com quem a pessoa casar. Abraão casou-se com Sara, que era a irmã dele. E agora? Ele próprio diz que ela era irmã dele. E a Bíblia diz que era irmã dele. E o que você vai fazer com a Bíblia agora? Se você não aceita que Caim casou com a irmã. Porque, na verdade, Sara não era irmã de pai e mãe. Ela era irmã só por parte de pai. Mas aí é que está o problema, porque pai é onde passa o sangue. Mas o próprio Deus permitia aquilo. Me foge os nomes aqui, né, na cabeça. Como quando uma pessoa, pai casa com filho, essa coisa, como que é chamado? Obrigado, irmão João Mário. O incesto. Então, não existia incesto naqueles dias. Hoje existe. Hoje eles estão aí até proibidos por lei, com muita razão, né? Porque além de ser antibíblico, e também questão de saúde, né? Questão de sangue, mistura de sangue. Estamos numa era degenerada. Ninguém pode comparar essa era agora com aquelas eras lá do passado, né? Então, continuando, exatamente como veio aqui nas eras da igreja primitiva. Nós entraremos nisto daqui a pouco. Uma doutrina. É uma doutrina. E então isso primeiro se tornou um dito. Então se tornou uma doutrina. E então se tornou um estado. E então se tornou numa igreja, e foi através das eras negras. Começa assim, né, irmãos? É um dito, é um costume, né? De repente vira doutrina.
E das eras negras veio o primeiro reformador, Lutero. Era negra, que começa na quarta era, né? E ele trouxe consigo todos os tipos de coisas misteriosas que aconteceram durante aquela era da igreja. Tudo de volta ali então. Mas ele nunca terminou. Lutero não terminou, só deu uma entradinha. É o que eu vejo na Bíblia Sagrada, é isso, irmãos. Tudo você tem desde Gênesis. Todas as coisas. Olha aqui, grandes mensagens o irmão Brana tem nos trazido, baseado em Gênesis. Aquelas perguntas e respostas sobre Gênesis. Quando foi que Deus criou o homem? Como foi que Deus criou o homem? Tudo aquilo é um mistério. É um mistério. Com a santificação obteve mais daquilo, mas mesmo assim nunca concluiu. Deixou pontas soltas por todas as partes, tais como a aspersão em vez do batismo. A aspersão é aquele batismo que só pega um pouquinho de água aqui e despeja na cabeça do bebê. Tudo errado, né, irmãos? Será que eles não admitem? A Bíblia diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Agora, o que tem uma criança de 2 meses, 6 meses para arrepender? O que ele vai arrepender? Ele nunca pecou ainda. Se ele morrer naquele tamanhozinho, daquela idade, ele já vai direto para os céus, porque ele não tem pecado. Agora, então eles batizam crianças. Isso é paganismo, viu, meus irmãos da mensagem? Se você compartilha de um batismo desse, você está misturado com paganismo. Depois você ainda quer trazer essas pessoas para a igreja, para a mensagem, de que jeito? Você está chegando terra no pé deles lá onde eles estão? Quem mexeu com roça sabe o que é chegar terra. Você planta ali o milho, 30 dias ele está assim, você vai lá e chega, limpa a roça e chega a terra. Logo ele fica bonito. Chega a terra no pé de mandioca, logo ele fica bonito. Então essas pessoas que misturam com esses batismos de criança, estão chegando terra no pé do paganismo. É por isso que nós não participamos desse tipo de coisa. Então batiza uma criança sem arrepender porque não teve pecado. Em vez de ser mergulhar ele lá dentro d'água, como a Bíblia ensina, ele joga um pouquinho de água na cabeça dele. Chama de água benta, né? Água consagrada pelo Papa, pelo o padre. Joga em cima da cabecinha dele. Aí é o batismo por aspersão. Então 3 coisas. Primeiro, criança, forma de batismo e sem arrependimento. Então em seguida veio Wesley com a santificação e obteve mais daquilo, mas mesmo assim nunca concluiu. Quando nós ouvimos os primeiros pastores da América, irmão João Martins, irmão Laine, próprio P.R. Green, eles falaram muito em pontas soltas. Eu ficava pensando, meu Deus, o que é isso? O que é ponta solta? O que é ponta solta? Parece que eles achavam tão importante o assunto, né? Deixou pontas soltas por todas as partes, tais como a aspersão em vez do batismo. E Lutero tomou Pai, Filho e Espírito Santo. Lutero não enxergou a unicidade de Deus, irmãos. Ele continuou pregando a Santíssima Trindade. A única diferença do luterano com o católico era não crer em ídolos. Não crer que seriam salvos pela súplica à secretária de Jesus. Eles criaram a secretária de Jesus, que é Maria, não é?
Então a Maria, a secretária, você chega nele e fala assim: Maria, pede Jesus aí para abençoar minha lavoura. Maria, pede Jesus para abrir uma porta de emprego para mim. Maria, pede Jesus aí para ele abençoar meu casamento. Agora, a Bíblia não ensina isso, irmãos. Onde está uma doutrina baseada em suplicar uma secretária? Mas são pontas soltas. E Lutero continuou com essa coisa, essa ponta solta. E todas essas diferentes coisas. Então, em seguida, veio a era pentecostal com o batismo do Espírito Santo. E eles surrupiaram aquilo. Agora, não pode haver mais eras. Estas são todas. Esta é Filadélfia, ou melhor, agora a era de Laodiceia. Mas então, porque logo após os pentecostais, veio a mensagem do sétimo anjo, e a mensagem do sétimo anjo, ela não é para a sétima era, no sentido direto à era, é para a noiva. O irmão Branham não está pregando para laodiceanos, não. Não, ele não está pregando para a era de Laodiceia. A noiva já saiu de Laodiceia. Nós encontramos no estudo da Escritura que o mensageiro para a era vinha no final da era, todas as vezes. Agora ele já veio, já foi, né? E Paulo veio no fim da era. E nós descobrimos que Irineu veio no final da era. Martim no final da era luterana. Martim no final da era. Lutero no final da era católica. E o que mais? Wesley no fim da era luterana. E o Pentecostes no fim da era da santificação. Porque Wesley, ele pregou santificação e alcançou os pentecostais através do batismo com o Espírito Santo. Aí você fala: pastor, então quer dizer que a santificação dos pentecostais, falar em línguas, ter os dons, foi perdido? Não, não foi perdido. É que eles receberam o Espírito Santo naquela forma que eles creram. O Espírito Santo foi sobre eles. Eles foram selados. Aqueles pentecostais, consagrados, homens de Deus, mulheres de Deus, que dedicaram aos dons na sua era, eles morreram e eles vão ressuscitar como parte da noiva. Como eu já disse durante aqui todo o meu tempo, que eles hoje estão na situação que estão. Por quê? Porque é hora para que o santo seja mais santo e o imundo seja mais imundo. Não assombre com isso, irmãos. Não entre em dificuldade com isso. Se você vê uma pessoa que não quer nada com a palavra, está querendo mundo, é pecado, é porque ele está nessa condição. Ele é um sujo, que está se sujando ainda mais. Mas também, em contratempo, você vai encontrar muitos irmãos que há poucos dias estavam lutando por uma vida santa, e hoje ele está mais santo, ela está mais santa. Porque ele está dentro dessa profecia, né, irmãos? É uma profecia bíblica. E no final da era pentecostal, estamos supostos a receber, de acordo com a palavra, segundo a ajuda que Deus me der nesta noite para lhes mostrar, aqui, que nós estamos para ver, receber um mensageiro que tomará todas aquelas pontas soltas que estão sobrando ali e revelará todo o segredo de Deus para o rapto da igreja. Unindo estas coisas, irmãos, por isto eu
admiro ver a humildade da igreja da mensagem, porque são pessoas que têm a mesma condição minha, talvez até melhor do que eu. Outros pastores, né? Talvez até melhor do que alguns pastores, mas têm se humilhado, têm buscado a mensagem, têm procurado ter essa vida santa, têm procurado ter uma vida separada, uma vida dedicada a Deus. Nós não temos tempo, irmãos, para quase nada, se nós começarmos a dedicar nossas vidas em ouvir a mensagem, em ler a mensagem, em ler a Bíblia, ouvir o que Deus está falando conosco. Não sobra tempo para quase nada, porque o tempo está assim. Era 12 horas por dia, agora são 8 horas. Diminuíram 4 horas por dia, diz a ciência, no tempo. Você vê que o mês passa, você não vê. O ano passa e você não vê. A coisa está tão rápido. Isso também é profecia. Jesus mesmo falou isso. Ele disse que por causa dos eleitos, os dias seriam abreviados. Porque se eles não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Agora, os dias estão abreviados, então você não pode perder tempo, não pode brincar, porque senão passa tudo fora, não é? Vocês já viram como está lá a fazenda? Quando você pensa que não, o pasto sujou, a vaca morreu, o bezerro morreu, e tanta coisa, porque você falhou uns dias de ali. Está tudo desarranjado. Você chega numa casa, tem prato sujo em cima da mesa, prato sujo em cima da pia, e aquela coisa, e às vezes a mulher não tem tempo. Ela tem que ficar até tarde da noite para limpar a casa, limpar as vasilhas e tem que fazer tudo. É um corre-corre. Nós estamos em aperto com relação ao tempo. Hoje são quantos? Então nós vamos parar aqui no parágrafo 74. Deus abençoe meus irmãos, recompense a cada um de vocês pela paciência, pelo carinho, pela fé e o respeito que vocês têm tido com a mensagem, conosco. Nós agradecemos a todos vocês. À noite nós estaremos aqui, Deus permitindo, para mais um culto. E também nós temos nossos irmãos, né, pela internet. Aqui estamos conscientes de nossa pequenez. Somos uma igreja pequena, mas que temos lutado para alimentar os filhos de Deus, a igreja que Deus tem colocado na nossa responsabilidade. A irmã Divina em Piroândia esteve conosco, o irmão Servino Rosa em Fazenda Nova, a irmã Leia Esther e família em Francisco Sá, em Minas Gerais, o irmão José Antônio e família em Cachoeira, o irmão Emi Alves em Cachoeira, irmão Valdivino e família no sítio Piquizeiro. Irmão Valdivino, a coisa aí não está bem para você não. O irmão Divino tira leite em 2 fazendas de manhã, e a esposa diz assim: você tem que vir para assistir às escolas, rapazinho. E ele fica em aperto, né? É difícil, mas ele sempre está lá, né? Ele fala uma coisa para mim que eu considerei até uma sabedoria dele. Ele disse: olha, às vezes eu não assisto na hora, mas depois eu assisto. Quer dizer, está na internet, né? Ou mesmo o link que você recebe aí, dentro de um certo tempo, o irmão Pedro ainda deixa para vocês poderem assistir depois em horários diferentes. Deus abençoe nossos irmãos, irmão José Maria em Surami, e também a irmã Sara em Cachoeira, sempre está conosco. Deus abençoe. A irmã Priscila em Paris, que Deus abençoe você, irmã Priscila, e todo o seu povo, né? Irmão Jairzinho e toda a sua família. Nosso abraço a todos vocês, até a noite, Deus permitindo.